Continuando nossas aulas aí de língua portuguesa, praticamente encerrando aí esse nosso ciclo de aulas, né? E na verdade esse assunto nós já trabalhamos ele no passado, mas não com a profundidade que a gente deveria ter tratado. Detalhe interessante com relação a esse assunto do pronome relativo que nós não trabalhamos simplesmente o pronome relativo que. Quando nós tratamos desse assunto especificamente, nós estamos tratando, na verdade, de outro assunto, né? Por que, professor, outro assunto? Porque veja bem, pessoal, quando nós trabalhamos com o pronome relativo que, nós não trabalhamos somente com ele. Porque o pronome relativo que, né, ele depende de um outro conhecimento que nós devemos ter, né? Mas esse conhecimento que nós devemos ter anteriormente, ele só pode ser tratado neste momento. Aí você vai perguntar assim, né? Os alunos sempre perguntam isso, professor, isso aí cai em prova? Pessoal, dificilmente cai. Porém, quando cai, ele derruba um monte de alunos, né? Então, assim, nós devemos ter cuidado com relação a esse assunto justamente por isso. Porque ele é um assunto que não cai com tanta frequência, mas eu tenho que estar atento a ele quando isso acontecer, com certeza. E quando nós falamos de um concurso um pouco mais exigente, principalmente quando nós estamos falando de um concurso para tribunal, pessoal, a probabilidade de cair é muito grande, né? A probabilidade de cair é muito grande quando nós tratamos não do pronome relativo que, ok? Mas quando nós tratamos do que em si. Ah, professor, por que do que em si? Veja bem, pessoal, esse assunto, quando estamos trabalhando com esse que aqui, ele tem, na verdade, seis funções, ok? Ele tem seis funções, ou seja, seis classificações nós vamos encontrar com relação a somente essa palavra aqui, né? Existem aulas, né? Você vai encontrar muitas aulas aí, principalmente aí no YouTube, em outros locais, falando somente desse que, ok? Mas só que para nós, para essa nossa prova, só nos importa tratar do que quando ele funciona como pronome relativo. Somente isso aqui. Por quê? Você vai trabalhar os seis tipos, por exemplo, você vai pegar uma aula aí do YouTube e vai trabalhar os seis tipos. Porém, o que é mais exigido é esse aqui, ó. Você tem que conhecer esse pronome relativo, o que, essa classificação especificamente, porque é o que mais cai. Não adianta você querer, eu quero aprender os seis tipos. Bom, se fosse para um concurso, vamos dizer assim, para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que são concursos muito mais concorridos e a nível nacional, realmente lá vai ter que ter uma profundidade maior de língua portuguesa, porque a seleção também é maior. Você vai pegar aí um auditor da Receita Federal, então são cargos, analista da Receita Federal, você vai pegar cargos aí que são nacionais, em que vai realmente exigir um aprofundamento maior, porque justamente é para selecionar. Porém, para esse nosso concurso aqui, nós acreditamos que os seis tipos não é necessário. O que é necessário é nós entendermos esse que funcionando como pronome relativo. Ele é o mais importante para nós e para a nossa prova, ok? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, eu tenho que conseguir entender, eu tenho que conseguir ver o pronome, né? Eu tenho que conseguir olhar para esse que aqui e dizer, não, esse que ele é um pronome relativo. Eu tenho que entender, eu tenho que olhar para ele e dizer, não, ele é um pronome relativo. Olhei para ele, será que ele é um pronome relativo? Veja bem, pessoal, eu estou falando aqui de pronome relativo, né? Vamos com calma. Eu estou falando aqui de pronome relativo. Bom, observe que o pronome, por si só, ele é um tipo de palavra que ele vai substituir ou fazer referência a um substantivo. Veja bem,
a própria classificação da palavra pronome já diz o quê? É uma palavra que vai estar se referindo ou substituindo um substantivo. Então, ele vai estar substituindo ou ele vai estar se referindo a um substantivo, ok? Aí você vai perguntar assim, bom, se o pronome, só o pronome por si só, ele vai estar substituindo ou ele vai estar se referindo a um substantivo, o pronome relativo, professor, ele é chamado de relativo por quê? Bom, ele é chamado de relativo, o próprio nome já está dizendo. Ele vai estar se referindo, né? Ele vai estar se referindo, ele vai estar relacionado. E ao mesmo tempo ele vai estar substituindo um substantivo, ok? Então é essa a ideia que eu tenho que ter quando eu falo de pronome relativo. Porque veja bem, se a prova falar assim, a prova geralmente ela vai perguntar o seguinte: eu tenho esse que. Aí ela vai perguntar assim para você: esse que ele está funcionando como um pronome relativo? Aí você vai ter que perceber, bom, para que esse que aqui esteja funcionando como um pronome relativo, ele tem que estar relacionado a alguma coisa. Ele tem que ser relativo a alguma coisa, ok? Esse que ele vai estar substituindo um substantivo. Então observe que o que ele vai ser relativo a alguma coisa. Ele vai estar substituindo alguma coisa. Substituindo alguma coisa. Então observe que eu vou ter uma referência. Quando eu falo desse que aqui, eu vou ter uma referência. Por quê? Ele vai estar substituindo alguma coisa. Ele vai ser relativo a alguma coisa. Ok? Então, essa é a primeira ideia que eu tenho que ter quando eu trato de pronome relativo. E no caso aqui eu estou me referindo ao pronome relativo que. Ok? Tranquilo. Agora, nós vamos realmente observar como que esse fenômeno ele acontece, né? Como que realmente esse pronome relativo ele realmente funciona como pronome relativo. Então veja bem assim, ó. Primeiramente, nessa minha oração eu vou encontrar aqui, ó, as crianças que não estudaram tiraram notas baixas. Eu primeiramente vou encontrar aqui um primeiro verbo e depois eu vou encontrar a presença de um segundo verbo, ok? Professor, lá em aulas passadas o senhor disse que dois verbos juntos, eles são locuções verbais. Calma, pessoal. Neste caso aqui, não. Neste caso aqui eu tenho dois verbos juntos, mas eles formam orações independentes, entre aspas, tá? Elas formam orações que não estão relacionadas a ponto de formarem uma locução verbal. Porque veja bem, eu tenho aqui, ó, as crianças, ok? É o meu início da minha frase, é um dos termos dessa minha estrutura. E eu tenho aqui, ó, as crianças tiraram notas baixas. Então observe que essa minha estrutura aqui, ó, ela faz parte dessa minha primeira aqui, que são as crianças, ok? E eu tenho essa parte do meio aqui, que ela está falando o quê? Ela está dizendo que não estudaram. Que não estudaram está formando uma outra oração. Então observe que eu tenho uma primeira oração, eu tenho uma primeira oração, e aqui é a continuação dessa minha primeira oração. É como se eu tivesse dado uma pausa, né? É como se eu tivesse dado uma pausa e tivesse colocado essa minha segunda oração aqui. Na verdade, eu coloquei a minha segunda oração aqui. É como se eu tivesse dado uma pausa, ok?
Aí eu tenho aqui, ó, minha segunda oração. A minha segunda. Oxi, sai daí. Vou colocar o A normal. Pronto. Essa aqui forma a minha primeira, juntamente com essa segunda parte aqui, ok? Então, as crianças tiraram notas baixas. Aí observe que eu dei uma pausa e disse as crianças que estudaram. Então observe que aqui eu incluí, na verdade, uma segunda oração. As crianças que estudaram, ela forma uma segunda oração. Aí você vai dizer o seguinte, professor, então quer dizer que eu tenho duas orações? Sim, você tem duas orações, ok? Se eu tenho duas orações, eu estou trabalhando aqui, na verdade, com o chamado período, período composto. Sim, você está trabalhando agora com período composto. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse é o principal assunto relacionado ao período composto. É esse tipo de estrutura que geralmente nós encontramos em prova quando cai período composto. É justamente quando nós estudamos o pronome relativo que. Por quê, professor? Quando eu encontro esse pronome relativo que, eu vou encontrar um assunto chamado orações subordinadas adjetivas. Eu vou encontrar as orações subordinadas adjetivas. Por isso que quando nós tratamos lá na morfologia dos pronomes relativos, não adianta falar muita coisa lá sobre pronomes relativos, porque na verdade ele é um assunto relacionado às orações subordinadas. Nós estamos tratando de um assunto de período composto, ou seja, eu tenho que passar todo o assunto para nós chegarmos neste ponto aqui só para trabalhar com esse pronome relativo que. Por quê? Quando nós tratamos do pronome relativo que, nós automaticamente estamos trabalhando com as orações subordinadas adjetivas, ok? Então, este é o momento certo de nós estarmos trabalhando com esse tipo de pronome, ou seja, é um assunto de morfologia que nós vimos lá no início do nosso curso, e que ele está intimamente ligado às orações subordinadas adjetivas, ok? Então, tudo é no seu tempo certo. E esse é o assunto mais importante sobre período composto, que são as orações subordinadas adjetivas. E, como eu falei para vocês, depende do meu conhecimento sobre pronome relativo, ok? Então, aqui, pessoal, eu já consigo perceber que eu tenho as crianças, é o meu primeiro ter, forma, é o sujeito da minha primeira oração, e eu tenho tirado notas baixas. Aí a pergunta que eu faço é: se esse que aqui, ele é um pronome relativo, ou seja, ele está substituindo alguma coisa, ele está se referindo a alguma coisa. Aí eu pergunto para vocês, ele é relativo e ele está substituindo qual palavra? Eu observo que quando eu utilizo esse que, ele na verdade está se referindo à palavra crianças. Porque eu poderia muito bem dizer assim, as crianças que não as crianças não estudaram, tiraram notas baixas. Então observe que quando eu faço a utilização desse meu que, na verdade, ele faz com que eu não repita a palavra crianças. Então esse que aqui, ele está substituindo. Ou seja, esse que, ele é relativo à palavra crianças. Professor, todas as vezes que eu encontrar um pronome relativo, ele vai ter essa característica de estar se referindo a um substantivo, ele vai estar substituindo um substantivo? Sim, porque esse é o papel de um pronome. E esse aqui, especificamente, ele é um pronome relativo, ou seja, ele é relativo a alguma coisa, ele está substituindo alguma coisa. E nós vamos encontrar duas orações. Justamente essa oração
ela vai ser introduzida, né? Essa minha segunda oração aqui, ela vai estar sendo introduzida por um pronome relativo que, ok? Que vai estar fazendo referência à palavra crianças. Para que eu não repita a palavra crianças aqui, eu utilizo o pronome relativo que está substituindo. Tranquilo? Então eu tenho as crianças que não estudaram tiraram notas baixas. Eu percebo que realmente eu tenho aí um pronome relativo, justamente porque ele está se referindo, ele é relativo a uma palavra lá da minha primeira oração, que no caso específico é as crianças. Então eu consigo observar que esse pronome ele é um pronome relativo, ok? Professor, é só isso? Lendo desse jeito, eu consigo perceber facilmente que esse que é um pronome relativo. Pessoal, você só precisa desse conhecimento para fazer a prova, ok? Com relação a esse que. Você vai encontrar aí uma diversidade de professores falando sobre o que, né? E as suas 6 funções, mas o que você tem que realmente saber é quando esse que funciona como pronome relativo. Aí você mata 95% da chance desse assunto cair na prova, porque é só isso que eles cobram. Beleza? Então aqui eu tenho aqui, ó, os livros que estavam sobre a mesa não eram meus. Os livros que estavam sobre a mesa não eram meus. Aqui eu já observo, ó, que estavam sobre a mesa. Observe que aqui eu tenho uma primeira oração, né? Eu tenho uma primeira oração aqui, ó. Os livros não eram meus. Observe que eu estou dando uma ênfase, né? Eu estou falando assim, quais eram os livros que não eram os meus? Os que estavam sobre a mesa, né? Os que estavam sobre a mesa. Observe que quando eu falo aqui o que estavam sobre a mesa? O que estava sobre a mesa? Os livros, né? Os livros é que estavam sobre a mesa. Então observe que quando eu utilizo esse que, na verdade ele está substituindo a palavra livros. Ele está substituindo a palavra livros. Ele é relativo à palavra livros. Portanto, esse que ele é um pronome relativo. E ele está introduzindo o quê? Ele está introduzindo uma oração, que é essa daqui, ó. Que estavam sobre a mesa. Aqui eu tenho aqui um outro verbo que forma com os livros. Então aqui, ó, que estavam sobre a mesa é uma segunda oração, ok? É uma segunda oração. Aqui é a minha primeira e aqui é a continuação da minha primeira, ok? Então, que estavam sobre a mesa forma uma oração e aí você vai chamar essa oração de quê? De oração subordinada adjetiva, ok? Você vai chamar isso aqui de oração subordinada adjetiva. E aí, aquele aluno que é um pouco mais avançado, ele vai falar assim, professor, não tem aquela questão de oração subordinada adjetiva, oração subordinada restritiva. Não tem isso aí, não, professor? Tem, pessoal, tem isso aí sim. Mas calma. Primeiro aqui nós estamos fazendo a identificação do pronome relativo. Nós estamos fazendo aqui simplesmente tentando ler a frase e perceber com facilidade o que funcionando como pronome relativo e o que introduzindo uma oração subordinada adjetiva. A classificação a gente vai ver só depois. Tudo bem? Então vamos lá. A música que estava tocando me emocionava. Pessoal, eu espero que vocês estejam conseguindo ver aqui, ó. A música que estava tocando me emocionava. Observe que essa minha segunda oração aqui, ó, ela está sendo introduzida por um pronome relativo que. Por quê? Esse que aqui, ó, ele está fazendo referência à palavra música. É só você ler.
O que estava tocando? A música, né? Eu evito de repetir a palavra música aqui e eu utilizo o pronome relativo que simplesmente para fazer referência para substituir a palavra música. Então, a música que estava tocando me emocionava. Então, neste caso aqui, eu tenho o que introduzindo uma oração. Que letra terrível. Eu tenho aqui a oração. Eu tenho aqui a oração subordinada adjetivo, ok? Oração subordinada adjetiva, bem tranquilo. Eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar esta oração. Tranquilo? Agora vamos ver o seguinte. Olha só, pessoal, como é que é interessante isso aqui. Eu tenho, né, essas três estruturas aí. Tranquilo. A escola informou que não haveria aula. Aí você vai olhar assim, tá aqui o quê? Encontrei o quê? Que não haveria aula. Tá aqui, ó, minha segunda oração. Segunda oração. Já meto aqui, já pego aqui uma outra cor aqui, já vou destacar e vou dizer que a escola informou. Bom, professor, do jeito que o senhor explicou, aqui é uma oração adjetiva. Não, não foi isso que eu expliquei para vocês. A escola informou que não haveria aula. Observe que quando eu utilizo esse que, não fica claro o que é esse que aqui. Percebam que nas minhas outras orações, quando eu falava o que, eu conseguia perceber de forma clara a quem ele se relacionava. Quem esse que estava substituindo. Neste caso, eu não consigo ver que não haveria aula. Por que não haveria aula? Observe que, na verdade, esse que ele não está substituindo nada. Ele não está substituindo nada. Ele está simplesmente completando o sentido dessa minha oração aqui. Ó. Ele completa o sentido da oração. Ele não é relativo. Ele não é relativo. Ele não está substituindo nenhum substantivo, ok? Então, neste caso aqui, o pronome, na verdade, esse que, ele não é um pronome, ele é uma conjunção. Professor, eu tenho que saber que ele é uma conjunção? Não. Eu coloquei aqui só para você saber que aqui ele não é um pronome relativo. Ele é uma conjunção subordinativa. Professor, eu tenho que saber esse nome? Não. A única coisa que você tem que saber é quando esse que ele é pronome relativo. Somente isso. Ele será pronome relativo quando ele estiver se referindo a um substantivo, ou seja, quando ele estiver relacionado a um substantivo. Se você percebeu que o que ele não está se referindo a um substantivo, que ele não está substituindo um substantivo, esquece o que ele é. Uma coisa você sabe, ele não é pronome relativo. É isso que você tem que saber, somente isso para sua prova. Tranquilo? Lembrando, aqui nós estamos estudando para fazer prova. Nós não estamos estudando para entender todas as nuances relativos a essa palavra que é o que. O que você tem que saber neste momento é quando o que é pronome relativo e quando ele não é. E aí o que, quando ele não é, não interessa saber qual é a sua classificação, ok? A gente vai fazer um curso aí, quem sabe, sobre tudo relacionado ao que, né? Mas não para nossa prova. Vamos lá. Meu desejo era que todos saíssem. Observe que aqui novamente eu tenho o que todos saíssem.
Meu desejo era que todos saíssem. Aqui, pessoal, novamente, quando eu pego esse que, eu não consigo perceber a quem ele está se referindo. Meu desejo era o quê? Era o quê? Então, observe que quem está pedindo esse é o era. É o era. A palavra era que está pedindo esse que. Ela está pedindo. Observe que esse que, ele não está substituindo. Ele não é relativo a nenhum substantivo aqui dessa minha oração. Ok? Então, ele não é um pronome relativo. Meu desejo era que todos saíssem. Minha mãe disse que chegaria cedo. Aqui é a mesma coisa. Você percebe de cara que não é um pronome relativo, né? Por quê? Minha mãe disse que ele está se referindo ao verbo dizer, ok? Ele não está substituindo nenhuma palavra, ele não é relativo a nenhum substantivo. Então, novamente, é isso que eu estou falando para vocês. A única coisa que eu tenho que aprender aqui é saber quando é e quando não é. Somente isso. Tranquilo? Professor, e quando isso acontecer, quando tiver várias frases, como é que vai ficar? Olha só, pessoal, você vai conseguir perceber tranquilamente. É muito fácil isso aí. Olha lá. É muito tranquilo. Ok? Então, assim, ó, nosso desejo é que ele vença. Eu tenho aqui novamente ó, o que, eu tenho aí o meu que, eu tenho aqui a minha primeira oração, está aqui o meu verbo, está aqui o meu outro verbo, ok? E eu tenho aqui o meu que. Eu tenho aqui o que. Esse que aqui, será que ele é pronome relativo? É só você fazer a pergunta. Esse que, ele está substituindo? Esse que, ele está substituindo? Esse que, ele é relativo a alguma coisa? Então, ele não é um pronome relativo. Pronto. É necessário que faças a cirurgia urgentemente. É necessário que faças a cirurgia urgentemente. Neste caso aqui também é a mesma coisa, ele não está substituindo nada. Aí você vai ler essa segunda frase aqui, ó. O relatório que o chefe pediu está pronto. Olha só, o relatório que o chefe pediu está pronto. Aí você vai dizer, professor, o que o chefe pediu? O chefe pediu o quê? O relatório. Então observe que agora eu encontro o que e eu observo que esse meu que ele está se referindo à palavra relatório. Então neste caso aqui eu tenho um pronome relativo. Se eu tenho um pronome relativo, essa minha oração aqui, ó, ela é uma oração subordinada adjetiva. Bem tranquilo, ok? As dívidas que não foram pagas virão com juros. Olha só, as dívidas que não foram pagas. O que não foram pagas, pessoal? As dívidas, ó. As dívidas não foram pagas. Observe que esse meu que aqui, ele está substituindo a palavra dívidas. Está substituindo, né? Então, neste caso aqui, eu também tenho um pronome relativo. Eu tenho um pronome relativo e esse pronome relativo aqui ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Bem tranquilo, bem fácil, né? Se eu consigo ter uma boa leitura da minha frase, eu consigo perceber claramente quando esse que ele está se referindo a uma palavra anterior, no caso um substantivo, ok? Somente substantivo, ok? Vamos treinar mais, né? Vamos ver se a gente consegue visualizar isso aí. Agora, de uma forma diferente. Veja bem, as provas, geralmente, ela só pergunta se aquele que está funcionando como pronome relativo ou não. Ela só vai perguntar isso de você, né? O máximo que ela vai chegar é nisso. Esse que, ele é um pronome relativo? Aí você vai... Ela introduz uma oração subordinada adjetiva, aí você vai ter que saber, bom, o que introduz uma oração subordinada adjetiva? É o pronome relativo que.
que é o pronome relativo que. Agora um detalhe interessante, esse que ele pode ser substituído, né? Aí nós teríamos aí um pouquinho mais avançado, né? Porque nós teríamos o que, ok? E ele pode ser substituído pelo o qual, né? Ele pode ser substituído pelo qual, ele pode ser substituído pelo quem, ok? Isso aqui é interessante você também saber, né? Que esse pronome relativo aí, ele pode ser substituído pelo qual ou pelo quem. Mas só que detalhe, quando você faz a substituição pelo qual, você tem que ter muito cuidado com a preposição que possa vir aqui, ok? Mas geralmente a banca ela só pergunta: eu posso substituir pelo qual? Eu posso substituir pelo quem? Vai depender muito da estrutura. Mas, a princípio, sim, você pode substituir pelo qual e pode substituir pelo quem tranquilamente, ok? Esse é o segundo tipo de pergunta quando esse assunto cai. Porém, nós temos esse próximo assunto aqui. Por exemplo, ó, observe que aqui nesse meu primeiro exemplo, aqui nessa minha primeira estrutura, nesse meu primeiro enunciado, eu tenho o meu pronome relativo introduzido por vírgulas, ok? E eu tenho a mesma frase, sendo que ela não está entre vírgulas. Aí a pergunta que a banca gosta de fazer com relação a esse assunto: os sentidos das duas estruturas são diferentes? São diferentes? É isso que a banca pergunta. Se eu colocar as vírgulas ou se eu retirar as vírgulas, altera o sentido das duas estruturas? E você vai dizer sim. Essas duas estruturas estão falando coisas diferentes. Elas têm uma informação diferente e é justamente isso que você tem que perceber, ok? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, quando você trabalha com essa parte desse assunto, que ainda é pronome relativo, mas só que aqui nós já conseguimos identificar o pronome relativo, e aqui eu tenho assim, ó, que estavam na mesa. Que estavam na mesa. Uma está introduzida por vírgulas, a outra, a de baixo, não está introduzida por vírgula. E aí você tem que pensar assim, ó, se estiver com vírgula, está se referindo a todos. Se estiver sem vírgula, está se referindo a uma parte. Ok? Essa é a ideia que você tem que carregar. Ok? Se estiver com vírgula, eu estou me referindo a todos. Eu estou me referindo a tudo. Estou me referindo a um universal. Agora, se estiver sem vírgula, eu estou me referindo a apenas uma parte. Ou seja, existem outras partes que ficaram de fora. Ok? Então, primeiramente eu tenho que ter esta ideia. E é neste momento que você tem que abrir a sua mente. Porque a maioria dos alunos, quando eu trabalho isso aqui em sala de aula presencial, muitos, muitos alunos não conseguem enxergar essa diferença. E isso aí é um grande problema, ok? Porque aqui nós estamos tratando aí de uma forma online e aí eu não consigo perceber, não consigo visualizar o rosto do aluno com aquela interrogação gigante na cara, ok? Então você tem que ter abrir a mente para justamente essas duas questões aí da questão da vírgula e do sem vírgula,
ok? Então vamos lá. Quando eu falo os livros que estavam na mesa foram devolvidos, pessoal, neste caso aqui eu estou querendo dizer o seguinte: todos os livros, todos os livros estavam na mesa. Não há nenhum livro em nenhum outro lugar. Eu estou querendo dizer que todos os livros estavam na mesa e todos eles foram devolvidos. É essa a ideia que eu tenho que ter. Se está entre vírgula, eu estou me referindo a todos. Então eu digo assim, ó, os livros que estavam na mesa foram devolvidos. Eu quero dizer que todos os livros estavam na mesa. Não existia livro em nenhum outro lugar, ok? E foram devolvidos, todos. Então essa é a ideia que eu tenho que ter. Aí você vai ler a segunda estrutura. Os livros que estavam na mesa foram devolvidos. Observe que quando eu falo os livros que estavam na mesa foram devolvidos, eu percebo que haviam livros na mesa e haviam livros em outros lugares também. Mas somente os que estavam na mesa é que foram devolvidos. Deu para perceber essa diferença? Então, quando eu digo os livros que estavam na mesa foram devolvidos, eu estou querendo dizer que havia outros livros em outras partes daquele local, mas somente aqueles que estavam sobre a mesa é que foram devolvidos. É essa a interpretação que eu tenho que ter, ok? Na primeira frase, os livros que estavam na mesa foram devolvidos. Então observe que neste caso eu estou querendo dizer que todos os livros estavam na mesa e todos eles foram devolvidos. No meu segundo caso eu tenho os livros que estavam na mesa foram devolvidos. Aí você vai perceber, não, havia outros livros em outros lugares, porém somente os que estavam na mesa é que foram devolvidos. Aí você vai falar assim, professor, mas o senhor lendo desse jeito, eu consigo perceber que existe uma diferença, mas pessoal, lá no dia da prova, você não vai ter eu lendo para você. Você que tem que ler e você vai ter que extrair o entendimento. Ok? Vamos lá para o próximo exemplo. Os tomates que estavam estragados foram jogados. Segundo enunciado. Os tomates que estavam estragados foram jogados. Observe que tem uma diferença. Ou seja, na primeira, os tomates que estavam estragados, eu estou querendo dizer que todos os tomates estavam estragados. E todos eles foram o quê? Todos eles foram jogados. Okay? Enquanto no meu segundo enunciado eu tenho os tomates que estavam estragados foram jogados. Aqui eu estou dizendo que todos os tomates estavam estragados? Não. Estou querendo dizer que uma parte estava estragada. E somente os que estavam estragados é que foram jogados fora. Deu para perceber? Então observe que o uso da vírgula e a ausência da vírgula torna o sentido da frase diferenciado. Observe que esse assunto, quando a gente trata de pronomes relativos e ao mesmo tempo nós estamos trabalhando com orações subordinadas adjetivas, nós estamos trabalhando com praticamente. Eu posso extrair várias questões com relação a esse assunto. Eu posso perguntar se aquele pronome relativo é um pronome relativo ou não, ok? Eu posso perguntar se eu posso substituir o que pelo qual ou pelo quem. E eu ainda tenho essa parte aqui, em que se eu tenho entre vírgulas e se eu retiro as vírgulas, eu tenho sentidos diferentes. E ainda tenho o segundo caso, que é justamente a classificação. Por quê? Quando eu tenho as vírgulas, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. E nesse caso aqui eu tenho explicativa. Explicativa é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Oração subordinada adjetiva explicativa.
ok? Nós já sabemos por que ela é uma oração subordinada adjetiva, né? Não precisa entrar em muitos detalhes, é só saber por que ela está se referindo ao pronome relativo que. E explicativa, por quê? Ela está entre vírgulas. Acabou, pessoal, não precisa ficar criando muita teoria sobre isso aqui não. Viu que está entre vírgulas? Viu que está entre vírgulas? Viu que tem um pronome relativo? Você já sabe que ela vai ser uma explicativa. Então aqui eu terei uma explicativa. Ok? E nessa daqui, quando estiver sem vírgula, ou seja, se referindo a apenas uma parte, eu tenho uma restritiva. Restritiva. E eu tenho somente esses dois tipos de orações subordinadas adjetivas. Eu tenho as orações subordinadas adjetivas explicativas, ou seja, quando elas estiverem entre vírgulas, e as orações subordinadas adjetivas restritivas, quando elas não estiverem entre vírgulas. Então aqui eu tenho uma restritiva. Professor, por que é restritiva? O nome já está dizendo, né, pessoal? Ela está restringindo. Ela está dizendo que nem todos, é apenas uma parte. Ela está restringindo a uma parte. Por isso que ela é chamada de restritiva, ok? Aqui embaixo a mesma coisa. Eu tenho aqui entre vírgulas, ela é explicativa. E sem vírgula, ela é restritiva. Pronto, acabou. Não precisa explicar mais nada. Esse é o nosso assunto, né? Professor, acabou? Ainda não, peraí. Vamos treinar mais, né? Vamos olhar mais para isso aí. Os servidores do setor que não se vacinaram serão dispensados. Que não se vacinaram serão dispensados. Os servidores do setor que não se vacinaram serão dispensados. Então, observe que aqui em cima eu não tenho vírgulas, né? Ou seja, o sentido que eu tenho que extrair é de apenas uma parte. Não foram todos, apenas uma parte. Por quê? Porque está sem as vírgulas, ok? Os servidores do setor que não se vacinaram serão dispensados. Então, nem todos se vacinaram, apenas uma parte se vacinou, ok? Apenas uma parte. E se eu tenho uma parte, eu tenho uma restritiva, ok? E aqui eu tenho aqui, ó, o que ele está se referindo a servidores, ok? O que está se referindo a servidores. Aqui embaixo a mesma coisa, o que está se referindo a servidores, tranquilo, é pronome relativo, porém está introduzindo uma oração subordinada adjetiva entre vírgulas. Então estou querendo dizer que o quê? Os servidores do setor que não se vacinaram foram dispensados. Nesse caso aqui foi todo mundo, todos do setor, todos do setor não se vacinaram. Então aqui eu tenho uma explicativa. Ok? Mais rápido agora. Os carros que não estavam estacionados foram destruídos. Os carros que estavam no estacionamento foram destruídos. Então, os carros que estavam no estacionamento, ok? Bom, está sem vírgula. Isso quer dizer o quê? Alguns carros não estavam no estacionamento, né? Alguns carros estavam fora do estacionamento. E somente, né, os carros que estavam no estacionamento é que foram destruídos. E aqui eu estou querendo dizer o quê? Que todos os carros estavam no estacionamento, nenhum outro carro estava em nenhum outro lugar. Todos estavam no estacionamento e todos foram destruídos. No primeiro exemplo, eu tenho uma oração subordinada restritiva e aqui eu tenho uma explicativa. Observe que o ponto aqui principal é você saber o sentido. Saber se está se referindo ao todo e saber se está se referindo à parte. Dizer se é restritivo ou explicativo é a parte mais fácil.
porque a partir do momento que não tem vírgulas, será restritivo, e a partir do momento que tem vírgulas, ela vai ser explicativo. Essa é a parte mais fácil. Então, observe que, além de eu conhecer o pronome relativo, saber que ele introduz uma oração subordinada adjetiva, saber que ele pode ser substituído pelo pronome qual ou que, quem, eu também tenho que observar que ele pode introduzir uma oração que pode estar com vírgula ou sem vírgula. E a utilização de vírgula ou a ausência de vírgula altera o sentido da minha frase. E se tiver sem vírgulas, eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. E se tiver com vírgula, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. É isso que você tem que guardar para a sua prova. Falando em prova, vamos tratar aqui de algumas questões logo, né? Para a gente já ir treinando sem muitas delongas. Então vamos lá. Eu dancei com uma dona infeliz, que tem um tufão nos quadris. Tem um japonês trás de mim. Essa frase ela tem esse trás mesmo aqui, tá, pessoal? Então não tá errado. Isso aqui é um poema, né? Cada uma dessas daqui é um verso, né, de um poema. Então dancei com uma dona infeliz que tem um tufão nos quadris. Tem um japonês trás de mim, ok? Pode-se afirmar que a informação apresentada na oração adjetiva explicativa, olha só, oração adjetiva explicativa, ele já está dizendo que isso aqui é uma oração adjetiva explicativa, ok? Então, tranquilo, eu já sei que ela é uma oração adjetiva explicativa. Observe que a questão, ela já trouxe a classificação para nós. Agora eu tenho que saber o que ela vai perguntar. Assume a forma de sintagma preposicional. Preposicional aqui, tá, pessoal? Só eu errei aqui na hora de escrever, então é preposicional. Tranquilo. Quando eu falo de sintagma preposicional, isso aqui é só para confundir a cabeça de vocês, ok? Sintagma preposicional, ela vai ser introduzida por uma preposição. Isso aqui é só para bagunçar a sua cabeça. Ela vai ser introduzida por uma preposição. Aí eu pergunto para você, isso aqui, ela está sendo introduzida por uma preposição? Com certeza não. Isso aqui está sendo introduzida por um pronome relativo, porque a questão já falou que é uma oração adjetiva explicativa. Não fique inventando nada. É introduzida por termo que preenche 3 funções. É anafórico, é conectivo e é sintático. Pessoal, essa questão aqui, eu já comecei com essa questão para mostrar que essa é uma questão não muito fácil, ela é uma questão realmente difícil. Por quê? Ela não exige somente de você o conhecimento sobre a oração adjetiva explicativa, de conhecer o pronome relativo. Observe que aqui nessa questão, ela só diz o seguinte: pode-se afirmar que a informação apresentada na oração adjetiva explicativa. Observe que ela quer que você diga onde está a oração adjetiva explicativa. Se você não sabe qual é a informação apresentada na oração adjetiva explicativa, você vai olhar assim: dancei com uma dona infeliz, que tem um tufão nos quadris, tem um japonês atrás de mim. Você tem que saber qual dessas estruturas é uma oração adjetiva explicativa. Então já começa por aí, ela já diz que é uma oração adjetiva explicativa, mas você sabe como identificar essa oração adjetiva restritiva, explicativa? Você sabe porque ela vai ser introduzida pelo pronome relativo, e aqui está a minha oração. Foi justamente isso que nós aprendemos, né? Então a questão ela já é difícil por aí, porque você tem que saber esse assunto e você tem que saber identificar a oração. Então essa questão ela é difícil. E ela ainda fala assim, ó, é introduzida por termo que preenche 3 funções.
é anafórico. Pessoal, o que que é anafórico? Anafórico, pessoal, é justamente você se referir a um termo anterior. É quando você se refere a um termo anterior. Tudo que vem antes é chamado de anafórico, ok? Tudo que vem antes é chamado de anafórico. A língua portuguesa ela gosta de trazer esse tipo de palavra esquisita. E para o concurseiro isso é um pesadelo, porque isso aí vai te derrubar se você não souber o que é um anafórico. Então ele se refere a tudo que vem antes. Ele se refere a um termo anterior. E o que o pronome relativo ele faz? Que tem um tufão nos quadris. Quem é que tem um tufão nos quadris? A dona. A dona tem um tufão nos quadris. Esse termo, ele é anafórico? Sim. Esse termo é anafórico. Por quê? Porque ele se refere a um termo anterior. Essa é a função do pronome relativo, se referir a um termo que já foi dito. Esse pronome relativo que essa oração ela estabelece uma conexão? Sim, pessoal. Com certeza ela estabelece uma conexão entre uma oração e a outra oração. Está tudo relacionado, está conectado. E essa conexão ela é feita de forma sintática? Com certeza ela é feita de forma sintática, porque aqui nós estamos trabalhando com oração subordinada adjetiva explicativa. É claro que nós estamos trabalhando com o que aqui? Com sintaxe. Nós estamos trabalhando com sintaxe. Se estamos trabalhando com sintaxe, a relação que existe aqui é uma relação sintática. Pronto. Ou seja, a minha questão correta é essa daqui. Professor, as questões quando caem dessa maneira? Não, pessoal, isso aqui é uma questão difícil, ok? Apesar de que ela caiu para uma prova de nível médio. Então observe, como eu sempre falo para vocês, questões difíceis são poucas, né? O que você tem que realmente acertar são as questões fáceis. As questões difíceis, a probabilidade de muita gente errar também é grande. E você tem que se esforçar para também acertá-las. Tem função de delimitar, olha só, tem a função de delimitar a referência ao antecedente, produzindo um alerta sobre ele. Pessoal, ela é uma oração adjetiva explicativa. A oração adjetiva explicativa, ela tem a função de delimitar? Não, né, pessoal? A oração adjetiva explicativa, ela sempre se refere ao todo. Ela não delimita. Não é verdade? Observe que eu tenho que analisar a frase, pessoal. Se você está com dificuldade, tenta analisar ponto a ponto aquilo que está sendo dito. Então não é a letra C. Indica uma variedade popular em que o pronome relativo é empregado apenas com função conectiva. Olha só, indica uma variedade popular em que o pronome relativo é empregado apenas com uma função. Pessoal, essa questão era muito difícil mesmo. Veja bem, indica uma variedade popular. Pessoal, a população, de modo geral, ela não sabe utilizar o pronome relativo que. Ok? A população, de modo geral, ela não sabe utilizar o pronome relativo que. O pronome relativo que, ele é utilizado em linguagem formal. Ok? Ela não é utilizada em linguagem na variedade popular. Não é. Ela é utilizada na variedade formal. Ok? Porque a maioria das pessoas, popularmente, ela não sabe utilizar o pronome relativo que. Ela é uma marca
da linguagem formal. Então, observe o tanto de conhecimento que nós extraímos dessa questão. É justamente para você ter a pegada de que se vier uma questão difícil para você, deixa para resolvê-la no final, porque aí você tem todo esse trabalho, todo esse raciocínio para você fazer e marcar a questão. Se não for a certa, pelo menos a mais certa, porque tem muita banca de concurso que ela é assim. Não existe a questão certa, existe a mais certa. É complicado, né? E fazer o quê? Vamos lá. Mais outra questão aqui para nós analisarmos. A maioria das questões elas vêm nesse formato aqui, pessoal. Ela vem mais simples, não é tão complicada quanto aquela que a gente acabou de ver. Então aqui, ó. A exceção do cargo de senador, que tem mandatos com duração de 8 anos, os demais cargos eletivos têm mandato de 4 anos. É correto afirmar que, sintaticamente, às vezes eles colocam isso aqui, pessoal, só para bagunçar a tua mente. Se você sabe que nós estamos trabalhando com sintaxe, né? Se você sabe que nós estamos trabalhando com sintaxe, é claro que é sintaticamente. Então vamos lá. O referido período composto por oração subordinada, ela vai ser o quê? Pessoal, tá na cara, tá aqui o quê, ó. Já sei que aqui o quê, o quê. Aqui tem duas vírgulas. Pessoal, não precisa nem ler essa frase. Eu já encontrei as características aqui de uma oração subordinada adjetiva, né? Já sei que ela é uma oração subordinada adjetiva, né? Porque eu tenho aqui o pronome relativo que, né? A exceção do cargo de senador que esse cargo aqui, né? Esse cargo de senador que tem mandato de duração de 8 anos. Então observe que ele está se referindo à palavra cargo, né? O cargo de senador. E ela está introduzida por vírgulas. Portanto, oração subordinada adjetiva explicativa, pessoal. Geralmente é desta maneira aqui que esse assunto é cobrado. Não tem muito o que fazer. Aquela nossa primeira questão, ela é uma questão difícil, né? Dificilmente ela cai daquela maneira, ok? Geralmente cai desse jeito aqui. E aí eu tenho essa minha terceira, olha só, essa questão aqui ela é gigantesca, mas ela é bem tranquila. Vamos lá. Considerando as palavras destacadas no trecho abaixo, assinale a alternativa correta. Você dá uma pausa e tenta responder. E aí você vai observar o que, né? Já deu a pausa, agora você vai responder. O que aqui, ó? Observem que aqui eu já tenho o que e observe que aqui eu também já tenho o que. Eu observo que esse meu primeiro que não está entre vírgulas, né? Ah, professor, tem uma vírgula aqui atrás. Não, tem que ver aqui também. Não tem, ok? Aqui já está introduzida pela vírgula. Beleza. Professor, essa vírgula obrigatoriamente ela tem que vir no início? Sim. Se vier só depois, ela não conta. Somente é que vem no início. Então, vamos lá. Em 1, a palavra destacada é conjunção coordenativa. Já está errado aqui. Você já sabe que aqui ó, há pessoas que têm prazer de matar. Quem tem prazer de matar? Algumas pessoas. Então, isso aqui é um pronome relativo que não é conjunção coordenativa. Está errado. Em 2, subentende-se que apenas algumas pessoas assassinadas de outros países. Olha só, que apenas algumas pessoas, pessoal, se está introduzido por vírgula, não é apenas algumas pessoas, são todos. Todos. Se está introduzido por vírgula, é todos. Então, essa questão aqui também já está errado. Professor, não entendi o que o senhor está falando. Pessoal, leia, estude o assunto, tente internalizar essa questão do todos e de uma parte. Leia e releia a questão e tenta observar que realmente ele não está se referindo a apenas algumas. Ele está se referindo a todos os países. Em 2, a palavra que é um pronome relativo. Beleza. Porque retorna o substantivo país e pode ser substituída sem prejuízo semântico por o qual. Bom, parece que é essa daqui. Parece.
Você vai ter que saber. Está se referindo a país. Eu posso substituir pelo... Vamos lá. Calma. Não vá se precipitar. Em um, a palavra destacada introduz uma oração adjetiva e foi empregada sem vírgula para que funcione como restritiva, já que somente algumas pessoas têm prazer de matar. Aqui, ó. Vamos lá. Nos dois trechos, as orações introduzidas pela destacam a mesma classificação geral. Ambas são adjetivas e por isso não há diferença de sentido. Ó, não há diferença de sentido entre elas. Pessoal, se uma está sem vírgula, como é na primeira, e a outra está com vírgula, como eu falei para vocês, se uma está com vírgula e a outra está sem vírgula, é claro que há alteração de sentido. Beleza, então nós estamos entre a letra C e a letra D. Então vamos lá. Porque retoma o substantivo país. A fúria homicida mata indiscriminadamente pessoas de outros países que nada tem a ver com os propósitos do atentado. A fúria homicida mata indiscriminadamente pessoas de outros países. Pessoal, esse que aqui, ó, ele não está se referindo a país. Como a questão está querendo te empurrar aqui, ó. Ela está se referindo a quê? Pessoas. A pessoas. Beleza? Então, a fúria homicida mata indiscriminadamente pessoas de outros países que nada tem a ver com os propósitos de atentado. Observe que esse que ele não se refere a países. Você entrou naquela pegadinha da banca de ir pelo raciocínio que ela trouxe para você. E aí você erra a questão, ok? Porque, neste caso aqui, eu tenho a letra D como a minha questão correta. Beleza? Essa questão aqui, ela não é difícil, né? Você tem que ter um conhecimento um pouco mais amplo, né? De tudo aquilo que a gente falou, na verdade, né? É o quê? É uma oração subordinada, né? Introduzida ou não por vírgula, o sentido que ela traz, né? Então essa questão aqui ela é uma questão bem completa de tudo aquilo que a gente trabalhou e que é o que é cobrado. Não tem outra coisa para ser questionado. Próxima questão, só para nós já quase encerrarmos. E essa parte aqui de pronome relativo, nós não teremos exercícios, tá? Você vai ter que pesquisar. Coloque lá no YouTube questões de orações subordinada adjetiva. É isso aqui que vai trazer para vocês. Em todas as frases a seguir, as palavras sublinhadas possuem o mesmo valor semântico. Olha só, aqui ela não diz nada. Nessa questão aqui, ela não diz nada. Ela só fala aqui, ó, que tem o mesmo valor semântico. Só isso que ela fala. E aí você não sabe do que está sendo falado, né? Aí você vai pegar aqui, pô, palavra destacada aqui, palavra destacada aqui, palavra destacada aqui, palavra destacada aqui. Então, o que você tem que fazer? Saber se é pronome relativo ou não. Sempre você vai fazer isso, pessoal, independente da prova que você vai fazer, independente da prova que você for fazer. Só pense no pronome relativo. O que funcionando com pronome relativo? Só pense nisso, ok? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, achando o quê? Que vale a pena. Esse que aqui, pessoal, ele é pronome relativo? Pessoal, aparentemente não. Vamos lá. Somos uma geração que perdeu o privilégio. Esse que aqui, pessoal, ele é um pronome relativo? Sim, porque ele está se referindo à palavra geração. Somos uma geração. Que geração é essa? Que perdeu o privilégio. Então aqui ela é um pronome relativo. Cheiro de bolo e torradas que vem da cozinha. O que está vindo da cozinha, pessoal? O que está vindo da cozinha? O cheiro, né? O cheiro que está vindo. O cheiro que está vindo da cozinha de bolo e torrada. É pronome relativo? Sim. Era naquele porto que a gente gostaria de colher as velas. Onde que a gente gostaria de recolher as velas? Aquele porto.
Então aqui também eu tenho um pronome relativo. Então observe que a questão aqui não falou nada do que ela queria, beleza? Mas eu olhando para a minha frase, para as minhas alternativas, eu observo que ele está se referindo somente ao que. Então, se ele está se referindo ao que, eu só tenho que saber é relativo ou não. Os outros tipos de classificações relacionados ao que, pessoal, não caem em prova. Não adianta você ficar se matando, não. Ok? É aí quando o candidato ele estuda de forma, às vezes, equivocada. Vamos lá? Considerando a classificação da palavra que nos trechos relacionados a seguir, assinale a alternativa que difere das demais. Bom, tranquilo, pessoal. Peguei aqui o que, que, que. Ele quer o que se diferencia dos demais, né? O diferente dos demais. Diz que, bom, esse que aqui não está se referindo a nada, então aqui não é pronome relativo. Ok? Quando cai esse tipo de questão de pronome relativo, da palavra que, pessoal, só tente saber se ele é pronome relativo. Aqui eu já sei que ele não é. Afirma que apesar de neste período, afirma que, bom, afirmar é verbo, que aqui também não está se referindo a nada. Mostra que somente um terço dos países mostra o que? Não, aqui também não tem. Crianças que não contemplarão a educação primária. Quem é que não vai contemplar a educação primária, pessoal? As crianças. Então, as crianças é um substantivo. Observe que aqui eu tenho verbo, aqui eu tenho verbo e aqui eu tenho verbo. Somente aqui o que está se referindo a um substantivo. Portanto, aqui eu tenho um pronome relativo. Então, a única que é diferente aqui é justamente a que tem um pronome relativo, portanto, a letra D. Pessoal, foi isso que eu gostaria de trazer para vocês. Era relativo ao pronome relativo. Espero que vocês tenham entendido. Não se preocupem com outras classificações relacionadas à palavra que, porque o que você tem que realmente saber é se ele funciona ou não como pronome relativo e as demais características que nós trabalhamos ao longo desta aula. Bons estudos, a prova já está chegando aí para vocês, ok? Vai dar tempo de estudar, porque esse assunto é só isso mesmo, e você vai conseguir carregar esse assunto até o dia da sua prova. Bons estudos, boa prova e até a próxima.